bom dia, paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus, para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em 1 Samuel, capítulo 17, verso 12 em diante. Vamos orar ao Pai enquanto você procura? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a tua palavra, Senhor. Consagramos o nosso dia, a nossa casa diante de ti. Repreende toda a fúria do inimigo, todo engano, todo mal, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor em 1 Samuel diz assim, capítulo 12. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho, adiantado de idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e segundo Abinadab, e o terceiro Samá. Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Isso é, os 3 maiores foram servir o exército, né? Foram para a guerra. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai, em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apacentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos 1 efa de grão tostado e 10 pães, e corre levá-los ao arraial de teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás os teus irmãos, a ver se eles vai bem, e tomarás o seu penhor. Estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi, porém, de madrugada, se levantou pela manhã e deixou as ovelhas a uma guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saíam em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem em fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Veja, Davi já tinha sido ungido a ser rei, mas ainda não estava nessa posição de rei. Ele ainda era um menino, ainda era um moço. E seu pai pediu que ele fosse levar, né, alimento para seus irmãos. Veja, e Davi, ele foi como apenas um entregador da marmita. Ele foi apenas aquele que foi levar a marmita para os irmãos, né? Ele foi ali aquele que foi fazer uma entrega, aquele que era o mais simples, o mais pequeno entre todos ali. Ele foi de um entregador da marmita, do lanchinho, da comida para aqueles soldados, a um grande herói. Nós vemos que Davi, quando chegou, estava ali, né, o gigante Golias, confrontando o exército de Israel, confrontando o povo de Israel, confrontando, subam a mim, né? Então ali, Davi, ele se pôs na brecha, ele desceu a perguntar o que estava acontecendo, né? Então ele se colocou na brecha. Davi, ele usou a oportunidade. O que Deus quer dizer para nós? Davi, tudo que ele fazia em excelência. Ele cuidava das ovelhas, ele cuidava em excelência. E lá no pasto, ele teve as suas guerras, ele teve as suas afrontas, e ele venceu todas, porque ele ia no nome do Senhor dos Exércitos, ele não ia na capacidade humana dele. Enquanto muitos olhavam para ele e não dava nada, ele estava indo para ali guerrear com uma certeza que Deus era com ele. O coração dele era segundo o coração de Deus. Tanto que seu irmão Eliabe, né, ele diz ali: por que desceste, né? Por que desceste aqui? Lá no verso 28.
E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do seu coração que desceste para ver a peleja. Então agora o seu irmão ali, né, estava indignado, né? Eliabe estava indignado com Davi, dizendo que ele conhecia a maldade do coração de Davi, porque Davi era um cuidador de ovelhas, né? Davi tinha uma aparência boa e aos olhos de muitos, ele não era apto para a guerra, ele não era apto para guerrear, ele tinha que cuidar das ovelhas. Ele era um menino, vamos por aos olhos de muitos ali, delicado demais para a guerra, novo demais para a guerra. E então o irmão ali dizia: por que você, né, veio ver? Você veio para debochar da nossa derrota? Porque diante daquele gigante, todos ali estavam como? Amedrontados. Aqueles soldados estavam amedrontados diante do gigante. Mas de repente um menino, né, ali de uma aparência que não iria dar conta, que não era apto para guerrear, ele chega e ele coloca na brecha. Ele chega e diz: eu vou. Quando todos os soldados, fortalhões, grandalhões, corriam, aleluia, Deus estava levantando o pequeno Davi. Deus estava levantando o menor da casa. Deus estava levantando aquele que estava levando apenas a marmita. Aquele que levava uma mensagem em busca de uma resposta, como estava a tua família, como estava o exército de Israel, e levando o alimento. Que nós aprendemos? Nós vamos ver que Davi, então, chegou diante de Saul e disse: eu vou, porque enquanto eu cuidava das ovelhas do meu pai, se levantou ali o leão e o urso, e eu venci eles. Eu fui lá e guerrei contra esses animais. Eu matei, né? Eu consigo ir contra esse filisteu, contra esse gigante. Enquanto os soldados corriam, estava amedrontado, com medo, Davi ele estava ali para fazer algo grandioso. Eu não sei onde você se encontra, eu não sei onde você está, mas como Paulo numa prisão, ele continuava a evangelizar, a falar, a fazer a obra de Deus crescer, pedir para que tivéssemos alegria, bom ânimo. Assim foi com Davi. Davi, em meio ao pasto, em meio, né, ali de um cuidado das ovelhas, que era tudo que eles possuíam, que era ali, né, o bem maior da família deles, aquelas ovelhas, que trazia o sustento, que era a provisão, e ele, enquanto ali pastoreava, tenho certeza que ele falava com Deus Altíssimo, que ele buscava no Senhor força, e quando então apareceu o leão e o urso, ele ali conseguiu vencer tudo aquilo. Era um preparo. Talvez você fala: Senhor, eu não tenho entendido porque tantas lutas, eu não tenho entendido porque eu não estou em evidência, Senhor, porque eu estou tão quietinha no meu canto, eu não tenho afrontado ninguém, Senhor. Talvez você fala: Senhor, eu estou apenas apacentando alguns poucos, né? Estou apenas fazendo o mínimo aos olhos humanos. Por que tantas afrontas, Senhor? Por que tantos levantes? Por que tantos ursos? Por que tantos leões? E o Senhor está dizendo: porque eu tenho te preparado. Porque eu tenho te preparado para algo grandioso e poderoso, porque o tempo da oportunidade vai chegar. E quando Davi estava ali diante daquele problema aos olhos de muito, ele viu como a oportunidade de exercer a fé que movia ele, que estava dentro dele. Diante dos irmãos, eu fico imaginando os irmãos indo à guerra e voltando, ou indo nos treinamentos do exército, enquanto Davi voltava, guardava as tuas ovelhas e ali na mesa com o pai. Eu fico imaginando o pai orgulhoso dos outros filhos, falando como foi, como fez, como pegou aquela arma, como vestiu, né, ali o capacete, né, como que eles colocaram as armaduras, e Davi ali, excluído. Eu fico imaginando que talvez não olhassem para Davi para perguntar como que foi o dia, como que foi, né? Porque ali muitos nem sabiam que ele tinha matado um leão e um urso. Né? Mas Deus sabia, Deus estava preparando, Deus estava cuidando. Talvez você possa estar assim como Davi, entrar em algum lugar e parecer ser invisível, ser deixado de lado, né? Te bloquearem de todas as formas, mas Deus está dizendo: todo esse processo sou eu te preparando, sou eu te
preparando para algo muito maior. E ali, quando Davi viu aqueles homens aflitos, aquele gigante, ele disse, né? Davi disse: Senhor, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Veja, ele está dizendo: olha, se Deus me livrou do leão e da ursa, do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Quer dizer, enquanto muitos não estavam vendo, Deus me livrou. Quantos livramentos Deus te deu? Quantas guerras que você não falou para ninguém, mas você venceu? Quantas guerras grandiosas as pessoas não sabem, mas era Deus te preparando. Quantas percas que doeu, que feriu, mas é Deus dizendo: é para eu te fazer mais forte. É Deus te preparando para algo poderoso. E ali Davi, quando muitos corriam com medo, Davi viu a oportunidade de que Deus possa derramar no teu coração, né? Essa visão para você ver o tempo da oportunidade, aonde todos vão ver derrota, destruição, você vai ver a oportunidade. E Davi, então, ele falou: eu não vou na força do meu braço, eu não vou, né? Tanto que Saul tentou colocar nele ali, né, o capacete, as armaduras, e Davi disse: eu não consigo me mover com isso, porque aquilo que não é nosso, que alguém quer pôr em nós, uma visão, algo de alguém em nós, não cabe, vai ficar desajeitado, né? Não que aquela armadura, que aquelas roupas ali para ir à guerra era desnecessário, não era, mas era a visão, era o jeito que Deus tratava o exército, eles precisavam daquilo, mas Davi foi forjado de uma maneira que ele não precisava, porque ele estava inteiramente à disposição de Deus, ele estava inteiramente na dispensação do Senhor, ele estava inteiramente confiante no Senhor. Então ele disse: isso não me cabe, não me serve, não permita Deus, não permita os homens, pessoas colocarem em você armaduras que não cabem em você. Talvez você já foi tão longe com Deus, mesmo que os olhos de muito não tenham visto, e você não consegue se encaixar, você não consegue usar essa armadura, não consegue estar da forma que o homem tem te imposto. Mas é Deus dizendo: confia em mim, você já foi longe demais. E muitos não viam, talvez muitos não veem as guerras poderosas e grandiosas que você venceu, orando na madrugada, jejuando, buscando. Talvez muitos não tenham visto, mas é Deus te forjando para te fazer grande e poderoso. Quantas guerras nós lutamos que ninguém vai parar para ouvir, ninguém vai querer saber como foi. Talvez guerras tão, né, ali no espiritual, que foi combates e combates. E Deus está dizendo: não é tempo de você falar, mas no tempo próprio e oportuno, você vai falar a respeito desses. Vai falar a respeito dessas guerras, dessas vitórias que você teve, né? Deus, ele não te dá vitórias em vão. Davi teve essas vitórias e bem provável, ele não pôde contar a mesa para os irmãos, porque ali quem estava em foco eram aqueles 3 que estavam a serviço do exército, aqueles que eram os guerreiros da casa. Talvez não iam parar para ouvir, né? Talvez iam até falar: Davi, até parece, né? Isso aí é história de pescador, isso aí é história daquele que não tem o que fazer. Tá lá no campo e tá inventando, tá lá deduzindo, tá imaginando, né? Então ele, bem provável, ele era aquele que na mesa era o último a falar, o último a chegar, o último a ser honrado. Mas quando a honra veio, quando ele viu a oportunidade, aonde ninguém via a possibilidade. Talvez você deve estar assim diante de algo que é impossível aos olhos humanos. Mas Deus está dizendo: é a tua vida que eu vou usar para que o meu nome venha a ser exaltado. É quando não tem mais saída, quando não tem mais jeito, você vai declarar no nome de Jesus a poder. No nome do Senhor Jesus, nós vamos vencer essa guerra. No nome do Senhor Jesus, nós já vencemos, porque Ele levou sobre Ele todas as enfermidades. Ele levou sobre Ele todas as nossas dores, todas as escassez foram sobre Jesus, porque Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, né? Então,
Ali ele pegou o cajado na mão e colheu para si 5 pedras no ribeiro. 5 pedras. E pôs no alforje de pastor que trazia saber no surrão. E lançou mão da sua funda e foi e se chegando ao filisteu. Ele não precisava de muito, ele só precisava daquilo que ele já estava habituado. Ele só precisava de algumas pedras, ele só precisava da sua alforje, né? Então, e olhando o filisteu e vendo Davi, desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Veja, ele não tinha ali aspecto de um guerreiro, ele não tinha aspecto de alguém que estava apto para guerrear, e foi desprezado aos olhos daquele gigante. Aquele filisteu desprezou a Davi, mas Davi, ele não ia na força do braço dele. Quando nós vemos aqui, quando descreve, né, Davi como ruivo, gentil aspecto, nós podemos ver que ele não tinha ali, né, o físico para a guerra. Ele não era tido como uma pessoa apta a guerrear e ser vitorioso. Disse, pois-lhe o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires contra mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses, porque Davi estava indo apenas com o cajado e as pedrinhas. E que ele falou: sou algum cachorro para você me chispar com o pau? Sai, toma, vai, fora. Né? Então, aquilo deixou aquele filisteu irritado. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim, no verso 45, com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Pode vir a afronta que vier contra você. O inimigo pode tramar, buscar nos deuses dele as possibilidades do braço, da força, mas Deus está dizendo: quando eu levanto o pequeno, eu levanto. Você pode não ver as guerras que eles já venceram, mas eles venceram grandes guerras, e Deus está dizendo: eu sou contigo. Eu sou contigo. E Davi, ele sabia: eu não estou indo na força do meu braço nem da minha capacidade humana, mas eu estou indo no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E então, ele sabia que naquele mesmo dia, ele afirmou: Deus me entregará você nas minhas mãos. Não era a força dele, não era a habilidade dele, e apenas com ali 5 pedrinhas, mas ele usou apenas uma, ó. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre seu rosto em terra. Então, apenas uma pedrinha ali, né, na sua alforje, ele derrubou aquele filisteu. Ele levou 5, mas ele usou apenas uma. Ele tinha 5 pedrinhas, mas bastou uma, porque não era na força de Davi, não era na força do braço de Davi, né? Então ali Davi prevaleceu contra o filisteu, e com uma funda e uma pedra feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Veja, não é com grandes coisas, não é com a espada, não é com a força do braço. A única espada que podemos usar é da palavra de Deus. Essa espada, ela é boa. Essa espada, ela vence guerras. Essa espada, ela é poderosa, porque ela é a boca de Deus. Então, ali, né, Davi pôs ali aquele filisteu no lugar em que ele deveria estar. Aleluia! Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou da bainha e matou-lhe e cortou com ela a cabeça, vendo também os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então, quando você levanta um gigante, um maior, talvez você fale: Senhor, que gigante tem vindo contra a minha vida. Mas Deus está dizendo: você é capaz, eu tenho te forjado, te forjei, né? Eu te forjei com pequenas coisas, aparentemente, mas já eram grandiosas. Talvez muitos não viram, talvez no teu secreto você teve grandes guerras,
grandes batalhas e você sobreviveu, você venceu, você conseguiu sair de cada uma delas, porque Deus está com você, porque Deus está te direcionando. Então Davi só venceu aquela guerra porque ele não ia na força do braço dele, mas ele ia no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Glória a Deus. E então nisso ali foi dito, né, que aquele que vencesse ganharia ouro, riquezas poderosas. E então todos ali começaram então a festejar, porque Davi venceu Golias. E Jonatas, filho de Saul, ele ficou tão admirado com Davi, ele transbordou um amor tremendo pela vida de Davi, que ele se achegou a Davi. Né? O que eu quero dizer para você? Eu não sei quais são as guerras que você passou, que você tem passado, que você tem lutado, que muitos não têm visto. Talvez você não tenha sido reconhecido diante dos homens. Talvez você não tenha sido honrado por homens. Mas Deus, no momento e na hora exata, num tempo oportuno, Ele te levanta. Você vai aproveitar o tempo da oportunidade. Aquele tempo em que muitos queriam sair correndo, onde o exército de Israel estava apavorado. Davi viu uma oportunidade de exercer a fé. Talvez você vai ver momentos que vai parecer impossível aos olhos de muito, mas você vai exercer a fé, aquela fé que Deus deu vitória para você no secreto, quando muitos não viram. Ali, quando Davi falou que já tinha, né, então disse Davi a Saul, no verso 34, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele e feri e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei mão da barba e o feri e o matei. Assim feriu o teu servo, o leão, como o urso, assim será este circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontaste os exércitos do Deus vivo. Então ele está dizendo, olha, assim como Deus foi comigo, assim como eu consegui aniquilar o leão e o urso, né? Quando eles vinham me afrontar enquanto eu pastoreava as ovelhas do meu pai. Eu não sei qual é o levante que o inimigo tem levantado, tem trazido para a tua vida, mas não temas, não temas. Talvez você fale, Senhor, eu não tenho a capacidade. Senhor, eu não tenho esse exército formado. Senhor, eu sou pequenino, sou apenas um pequenino, cuidando dos rebanhos do meu pai, das ovelhas do meu pai. E tem se levantado agora um gigante, um circunciso, um filisteu na minha vida. E o Senhor está dizendo, apenas com uma pedra no alforje, apenas a pedra angular, apenas a pedra que é a rocha, apenas a pedra que é Jesus, aleluia, você vai vencer esse gigante. Apenas essa pedra, né, aí, que o edificador desprezou. O Senhor está dizendo, eu te darei a vitória. Aleluia, louvado é o nome do nosso Deus, aleluia. Então ele meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou. É uma pedra e uma funda. Uma pedra, né? Que é Jesus de Nazaré. Com a fé certa, você vai vencer essas batalhas. Com a fé certa, você vai vencer. Porque você não vai no teu nome. Porque aquele homem ia no nome dos deuses dele, mas porém Davi foi no nome do Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, né? O Criador, aquele que deu Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Esta é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida no dia de hoje. Não temas, porque se vier um grande levante, se você está passando por um grande mover, se você está passando por uma luta tremenda, Deus está dizendo, assim como eu te dei vitória antes, quando muitos não viram, eu não te envergonharei, eu não vou te envergonhar, aleluia, eu não vou, basta a tua fé estar alicerçada de uma forma correta e poderosa, que é na pedra que é Jesus, na rocha
poderosa, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então você vai ver a vitória. O preparo foi no secreto, mas a vitória vai ser diante de muitos. A vitória vai ser para a glória de Deus. Mas também Davi foi honrado, né? Foi para a glória do Senhor dos Exércitos, mas Davi foi levantado. Davi, ele agora teve respeito diante de uma nação. E Deus está dizendo, você venceu guerras que muitos não viram, mas você permaneceu crendo e confiando. Apenas o entregador da marmita, né? Ele estava ali como o entregador. Vou levar a marmitinha. E ele então voltou com um gigante em suas mãos. Ele derrotou um gigante. Você não sabe o dia. Talvez o dia pareça um dia normal. Talvez seja um dia comum, onde você vai fazer as suas tarefas comuns. Mas o Senhor está dizendo, aproveite o tempo da oportunidade, para que o nome de Deus seja exaltado na tua vida, para que você possa receber honra de Deus. Amém? Aquilo que você guerreou no secreto, Deus está dizendo, isso vai ser trazido à luz, para que muitos te respeitem, porque Deus conhece o teu secreto, Deus conhece o teu coração voltado a Ele. Né? Ali, quando nós vemos que Eliabe, ele tinha raiva do irmão, achava que o irmão estava indo lá para debochar deles, porque eles estavam com medo do filisteu. E quando alguém está com medo, eles começam a achar que todo mundo está zombando deles. Mas ali, Davi, ele não foi para zombar, ele foi para ser útil, em nome de Jesus. Então aproveite o tempo da oportunidade. Você já foi forjado, preparado, e você consegue no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.